Olá, dia 5 de fevereiro é comemorado o Dia Estadual da Mamografia. E para falar sobre esse assunto, eu recebo aqui nos nossos estúdios a doutora Carolina Valadares, que é mastologista da Sociedade Brasileira de Mastologia. Seja bem-vinda, doutora. Obrigada, Priscila, pelo convite. Agradeço a oportunidade de falar sobre um tema tão importante quanto o rastreamento mamográfico, o rastreamento do câncer de mama. Obrigada. Também nós vamos conversar, só que de forma virtual, com Cristina Assunção, que é diretora executiva do Instituto Protea. Seja bem-vinda. Muito obrigada Priscila, obrigada, prazer, doutora Carolina, um prazer estar falando com vocês desse assunto. Obrigada. Doutora, começa a contar um pouquinho para a gente até do avanço nesse rastreamento, porque a gente sabe que quanto mais cedo a doença, né, ali o câncer, ele é detectado, o tratamento começa mais rápido e a chance de cura é maior. Então, acho que a primeira coisa que a gente tem que falar é sobre o conceito do rastreamento mamográfico. O que é esse rastreamento? O objetivo é a gente impedir com que o câncer apareça, da gente prevenir a doença? Não é bem isso. Como que a gente previne câncer de mama? A gente previne mudando os nossos hábitos de vida. Então, praticando atividade física, alimentação saudável, evitar tabagismo, etilismo, a amamentação é um fator importante de proteção. Mas mesmo esses fatores, eles não evitam que o câncer apareça. Por quê? Porque o maior fator de risco para desenvolver câncer de mama é o fato de sermos mulheres. Então, todas nós, mulheres, temos risco de desenvolver câncer de mama ao longo da vida. Então, a estatística é mais ou menos 1 a cada 8 mulheres vão desenvolver câncer de mama. Então, para que a gente faz a mamografia? Para que a gente faz esse rastreamento? Para encontrar o câncer no início, no estágio precoce. Por quê? Quanto menor aquela doença, menos avançada aquela doença, mais fácil a gente tratar e maiores as chances de cura. Então, por isso é tão importante falarmos sobre o rastreamento mamográfico. Então, a gente sabe que é um programa que já foi implementado em diversos países, em países que têm um rastreamento em torno de 70% da população. A gente sabe que isso vem reduzindo o risco da mulher falecer, da mortalidade por câncer de mama. E aqui no Brasil a gente ainda tem muito que melhorar nisso. A gente sabe que as nossas taxas de rastreamento giram aí em torno de 30%, 40% das mulheres que deveriam ser rastreadas. Então ainda estamos longe daquele ideal de 70% de mulheres. Bom, e junto até, né, do rastreamento e dos hospitais, nós temos institutos, ONGs, que auxiliam também a mulher durante esse processo, né, principalmente para enfrentar a doença. Conta um pouquinho para a gente, Cristina, do trabalho, então, que o Instituto Protea faz. O Protea, Priscila, ele nasceu para dar acesso às mulheres de baixa renda a um tratamento completo do câncer de mama. E a gente, no primeiro ano de trabalho, o Instituto foi fundado em 2018, a gente, no primeiro ano de trabalho, a gente viu que as mulheres de baixa renda chegam em estágios muito avançados da doença para o tratamento. E a gente viu que a gente precisava também atuar no diagnóstico precoce. Então, a gente começou em 2019 a trabalhar 2 projetos, que na verdade iniciaram mesmo o trabalho em 2021, na questão do diagnóstico precoce. A gente custeia o tratamento completo para as mulheres através de parceria com hospitais filantrópicos, mas ao mesmo tempo a gente começou a trabalhar no diagnóstico precoce, como a doutora Carolina falou. Assim, o câncer de mama ele tem cura, mas ele precisa ser diagnosticado precocemente. Bom, nós vamos assistir agora um vídeo que conta um pouquinho mais do trabalho do Instituto e também essa luta pelo diagnóstico precoce. Isso é o que a gente vai falar durante todo esse programa. Diagnóstico precoce, aí sim é a medida para uma cura dessa doença que precisa ser tratada. Vamos assistir. Eu tenho uma história de vida do qual o câncer de mama faz parte dessa história, mas é uma história com final feliz. Na segunda vez, eu recebi o telefonema de uma amiga. A minha funcionária de 40 anos acabou de ser diagnosticada com câncer de mama
e vai ter que esperar 6 meses para tratar. Eu botei no lugar daquela pessoa e aí eu falei, o que eu vou fazer? Vou fazer uma ONG que vai dar acesso a tratamento para qualquer mulher que precise. Fundado em 2018, o Instituto Protea é uma organização social sem fins lucrativos. Os recursos arrecadados com doações custeiam consultas, exames, cirurgias, quimioterapias e radioterapias em hospitais filantrópicos e clínicas. São mais pacientes tratadas de forma mais rápida. Nós enxergamos no Instituto uma integração de objetivos. É a seriedade, é a vontade de poder ajudar pessoas, é o desejo de reduzir essa demanda, de agilizar tratamentos. Eu acho que foram inúmeras questões que fizeram com que a gente pudesse ter essa integração. Depois que o Instituto chegou, a gente conseguiu fazer nosso projeto AMAR, ambulatório de mastologia de alta resolutividade. A paciente chega, se ela não tem exames, ela faz mamografia no mesmo dia, já sai com os exames pré-operatórios e ela retorna em 15 dias já com uma data reservada dessa cirurgia. Os números do câncer de mama são alarmantes. 1 em cada 8 mulheres no mundo terá a doença ao longo da vida. No Brasil, 1 em cada 4, ou seja, 25%, não sobreviverá mais do que 5 anos após ser diagnosticada. Ele é o tipo de câncer que mais mata mulheres no Brasil. Atualmente são 50 óbitos por dia e mais de 18 mil por ano. É uma doença que tem mais de 95% de chance de cura se ela for diagnosticada precocemente e tratada. É uma causa que sensibiliza e a gente vê que cada vez mais as pessoas querem ajudar. E vendo um trabalho que é feito sério, que tem resultados, porque a gente sabe que esses recursos são vidas que a gente vai conseguir salvar. Em 5 anos de existência, 4 mil mulheres tiveram acesso a 24 mil exames e consultas e fizeram 50 mil sessões de rádio e quimioterapia. 1.300 foram beneficiadas com tratamentos completos. O que a gente fez até hoje, nesses primeiros 5 anos, é ainda um pouquinho em relação ao que a gente precisa fazer, mas, de fato, é muito. E, realmente, tudo isso só é possível graças a toda a nossa equipe, a todas as nossas conselheiras e, principalmente, a todas as nossas doadoras. Venha nos ajudar nessa luta. Apoie a nossa causa. Faça a sua doação. Doutora, no começo do vídeo até nós vimos que a fundadora comenta, né, sobre o diagnóstico ali de uma funcionária que teria que esperar 6 meses para uma consulta. O que significa ter ali um diagnóstico de uma doença como câncer de mama, mas ter que esperar 6 meses para o início do tratamento? Todo câncer ele tem que ser tratado o mais rápido possível. Claro que não é uma emergência, você não precisa internar para operar no outro dia, mas quanto mais rápido você tratar, maiores são as suas chances de cura. Então, 6 meses para uma consulta não é um prazo que a gente considera normal. A gente não pode aceitar isso como sociedade. A mulher tem que ter o direito ao tratamento, ela tem que ter a oportunidade à vida. Então, essa mulher tem que se consultar rápido, ela tem que, se for a cirurgia, o melhor tratamento, ela tem que operar em tempo hábil, ela tem que, às vezes, tem que fazer uma quimioterapia, ela tem que começar esse tratamento. Então, a gente não pode se calar, ver uma mulher esperar 6 meses numa fila e achar que é normal. A mesma discussão em relação à biópsia. Às vezes, a mulher faz a mamografia, tem um achado que precisa ser biopsiado, e a vaga da biópsia vai demorar 2, 3 meses, 4 meses. A gente não pode aceitar isso. A gente tem que lutar para que essa mulher faça essa biópsia o quanto antes, para que ela possa dar início ao tratamento dela. Uhum. Isso pode prejudicar muito o quadro dela, né? Pode sim, com certeza. Quanto mais rápido a gente tratar aquela mulher, maiores as chances de cura.
E até a questão psicológica, né? De você ter um diagnóstico, mas não ter nenhum caminho para um tratamento? Sim, imagina, essa mulher, ela é mãe, ela é esposa, ela é amiga, ela sabe que ela está ali com uma doença que, se não for tratada a tempo, pode vir, ela pode morrer daquela doença. Então, gera uma angústia, com certeza. E daí a importância de programas como esse, que auxiliam as mulheres, às vezes mulheres que não têm tanta informação a respeito do processo, como que funciona, o fluxo do SUS. Então, as ONGs são muito importantes por isso, elas conseguem auxiliar, conseguem direcionar as pacientes. Cristina, e conta um pouquinho para a gente até sobre a chegada dessas mulheres, né? Porque o Instituto, ele atende mulheres que estão em situação de vulnerabilidade econômica. E me conta um pouquinho como é a chegada dessas mulheres, né? E elas enxergarem a luz do fim do túnel, verem que é possível a cura. Eu acho que a gente tem que desmistificar muitas questões aí do câncer, né? Porque, como vocês estavam falando, você lidar com, imagine, 6 meses com um diagnóstico e sem uma luz no final do túnel. A palavra câncer, ela tem um peso muito grande para a grande maioria das pessoas. Até hoje, muitas pessoas nem falam a palavra câncer, falam aquela doença. A gente não recebe as pessoas diretamente. Então, a gente trabalha através do sistema regulatório do governo. Então, a gente faz parceria com hospitais filantrópicos que atendem pacientes do SUS. E a gente viabiliza que esse hospital atenda mais pacientes. Então, as pacientes vêm pelo sistema de regulação, o CROSS. Então, elas vão ter uma jornada que a gente conhece também e sabe que é uma jornada, algumas vezes, longa, para chegar no hospital, para terem essa primeira consulta com o mastologista. Mas a gente obedece essa regulação do governo. Doutora, o que a gente pode entender como causas do câncer de mama? A senhora comentou aqui até da qualidade de vida, o sono, a alimentação, evitar álcool, também o tabaco, fazer atividade física, mas a gente pode pensar também que tem questões genéticas, além dessas questões externas, emocionais também? O câncer de mama, ele é diferente, por exemplo, de um câncer de pulmão, que a gente consegue estabelecer um vilão único. Então, no câncer de pulmão, a gente consegue associar ao cigarro, ao tabagismo. O câncer de mama é uma doença multifatorial. Então, são vários fatores ali influenciando para que aquela mulher tenha uma alteração em uma célula que começa a se multiplicar de forma desordenada na mama, virando assim o câncer de mama. Então, a gente sabe que o nosso estilo de vida de hoje, ele tende a ser mais propenso a gente desenvolver câncer de mama. Então, a questão de as mulheres hoje em dia, elas engravidam mais tardiamente, às vezes nem engravidam por uma opção pessoal mesmo, mas engravidar o maior número de vezes e abaixo dos 30 anos, isso é um fator de proteção contra o câncer de mama. E a gente vê que a nossa população tende a engravidar agora mais tardiamente. A gente tende a não amamentar hoje em dia. A gente sabe que a cada 6 meses de amamentação, a gente tem uma proteção de 4,3% de redução do risco de desenvolver câncer de mama. Hoje em dia a mulher trabalha, a gente tem que sair, tem que voltar à rotina. A gente não consegue, às vezes, amamentar o tanto que a gente queria. Então, a gente perde alguns fatores de proteção. Em relação ao fator genético, a gente sabe que às vezes existe um mito que as pessoas acham que só vão desenvolver câncer de mama aquelas mulheres que têm um parente, uma tia ou uma mãe que tiveram câncer. E isso não é verdade. Esse fator hereditário que passa de pais para filhos, ele é importante, com certeza, deve ser levado em consideração, mas só 5 a 10% dos casos de câncer de mama são hereditários, aqueles que passam de pais para filhos. Então, isso não é, na verdade, às vezes a mulher pensa, nunca vou ter câncer porque ninguém na minha família teve. Isso não é verdade, tá? Mas aquela mulher que tem uma pessoa na família que teve câncer de mama, principalmente em idade precoce, talvez ela tenha um risco aumentado de desenvolver a doença. E, Silvana, conta um pouquinho pra gente, até, Cristina, desculpa, desse atendimento depois do primeiro ali, do diagnóstico.
como que ele é feito, né? O tratamento que vocês têm aí, a estrutura que é oferecida e também a parte psicológica. É preciso de um apoio também. Na verdade, é um trabalho multidisciplinar, né? A partir do momento que a paciente tem um diagnóstico, os médicos vão definir qual vai ser o tratamento, dependendo do tipo de câncer de mama e dependendo do estadiamento do câncer. Então, a gente fala câncer de mama como uma doença, mas existem vários subtipos de câncer de mama e hoje em dia, para cada tipo, tem um tratamento muito específico e muito eficaz. Então, quanto antes for descoberto, é menos invasivo, menos agressivo, e quem vai definir é o oncologista o tratamento dessa paciente. A gente atua, então, assim, quem vai definir é o hospital, o tratamento, então a gente vai atuando, ajudando que o hospital consiga encurtar os tempos entre o diagnóstico e o início do tratamento, e melhorar o atendimento de cada paciente. E realmente, assim, é uma doença que não é só de um paciente, ele é uma doença da família. Então, a gente sabe do apoio, a importância do apoio de familiares, de amigos durante todo o processo. E a gente criou um grupo de apoio junto com o hospital, onde a gente dá acesso aos pacientes, não só a um psicólogo, mas a arteterapeutas, a fisioterapeutas, a nutricionistas, porque é um trabalho que precisa de um conjunto de gente apoiando. A alimentação faz diferença durante o tratamento, antes para não desenvolver, durante o tratamento, depois do tratamento também para evitar uma recidiva da doença. Então, realmente, assim, é um trabalho multidisciplinar. E a gente tem um grupo de voluntários incríveis que dão assistência às pacientes que são atendidas pelo Hospital Santa Marcelina. Doutora, quando uma pessoa teve, então, o câncer de mama, isso pode voltar? Ou esse câncer ele pode aparecer até em outras partes do organismo? Ou é uma questão mesmo do tratamento? Dependendo do tratamento que teve, diminuem essas chances? Existem vários tipos de câncer de mama. Alguns têm um risco maior de recidiva, que é essa questão do câncer voltar, outros têm um risco menor. Mas independentemente deles, todos a gente tem que controlar essa mulher ao longo da vida, para sempre. Então a gente brinca que é um casamento que você não pode ter divórcio. Você vai acompanhar com o seu mastologista ao longo da vida. Então a gente tem que ver se avaliar exames da mama para avaliar a possibilidade do câncer ter voltado. E também existe sim a possibilidade do câncer ir para outros locais, para outros órgãos. Então vai depender exatamente do tipo, vai depender do estadiamento que depende do tamanho do tumor, quando a mulher diagnosticou essa doença, vai depender se o câncer já foi para axila, que a gente chama de metástase linfonodal. Então a gente tem que avaliar essa série de fatores para calcular o risco que essa mulher tem de ter essa recidiva. A gente falava até com a Cristina a questão emocional e o apoio familiar. Qual a indicação até da Sociedade Brasileira de Mastologistas de também cuidar dessa parte, né, do emocional durante o tratamento, depois do tratamento? Afinal de contas, dependendo dos casos, é necessária a retirada da mama. E para a mulher é algo, né, que mexe com o emocional. Sim, essa parte psicológica ela é fundamental, ela é importantíssima durante todo o tratamento e também após o tratamento. Isso é muito importante, não só com a paciente, como com toda a família. Porque, igual você falou, é algo que mexe muito com a mulher. A mama ela tem um simbolismo para a mulher, a questão, né, da estética corporal, a questão do simbolismo que a mama tem. Então a gente sabe que, hoje em dia, a gente tira cada vez menos mamas. Existe a possibilidade do tratamento conservador, que a gente chama, que é você ressecar a lesão, ressecar o nódulo com margens de segurança. Isso é uma possibilidade, foi uma mudança de paradigma no tratamento do câncer de mama. E hoje em dia existem as mastectomias, que a gente chama de mastectomias preservadoras, às vezes preservadoras de mamilha, areola, preservadoras de pele.
você consegue fazer uma reconstrução dessa mama no mesmo tempo cirúrgico. Então, a mulher vai para o centro cirúrgico, ela vai tratar, vai retirar a mama e já vai fazer uma reconstrução, geralmente com uma prótese. É claro que existem os casos que a gente não consegue fazer isso por conta, às vezes, de uma doença avançada, uma paciente que não tem condições clínicas, às vezes tem algumas outras doenças que impossibilitem isso, mas em geral a gente já faz essa reconstrução. Mas é muito importante ter esse acompanhamento para a mulher entender que ela está tratando uma doença muito importante. Então, na verdade, isso vai ser uma vitória para ela vai superar, depois de alguns anos ela vai olhar para trás e vai ver que, na verdade, ela venceu uma batalha. Mas é muito importante esse controle psicológico. Outra coisa que abala muito as mulheres também é a questão da perda dos cabelos quando elas fazem a quimioterapia. Não são todas que perdem, mas geralmente no câncer de mama as mulheres perdem o cabelo quando vão fazer a quimioterapia. Isso abala muito o psicológico das pacientes. Então é algo que a gente já tem que sempre conversar abertamente, escutar, acolher essas mulheres, um trabalho em conjunto com a equipe da psicologia, trabalho em conjunto com todos, fisioterapeuta, nutricionista, todo mundo, para dar ali apoio, o apoio necessário que a mulher precisa durante esse tratamento. Cristina, o Protea também ajuda as mulheres nessa outra fase, né? Que é a fase da perda dos cabelos, como a doutora disse, e também das próteses. Na verdade, a gente não custeia a prótese, porque o SUS, por lei, ele deveria ser obrigado a fornecer prótese, mas a gente sabe que a realidade é bem diferente disso, que tem falta de prótese no mercado, que pelo estágio, normalmente também que as mulheres SUS-dependentes chegam para o tratamento, fazem mastectomia radical e não dá para fazer colocação de prótese no momento da cirurgia. Depois elas ficam aguardando numa fila para terem acesso à cirurgia de reconstrução. Muitas até desistem porque depois de alguns anos você tem que voltar atrás. Mas o câncer de mama, ele desconstrói a figura feminina. Assim, ele é um câncer que realmente mexe com tudo que a gente entende da figura feminina. Então, a mulher precisa muito de força e realmente desse suporte para passar por esse desafio. Porque mexe no seio, mexe no cabelo, mexe nos cílios, na sobrancelha. Então, toda aquela imagem, toda a figura feminina que nós temos, a doença muitas vezes desconstrói. Então, essa pessoa precisa ter força para ela conseguir se olhar no espelho e saber quem é aquela pessoa que está do outro lado. Que é ela. Que é um momento, que é uma fase que ela vai passar. Mas ela sozinha muitas vezes não vai conseguir. Então, os amigos, a família, são fundamentais. E tem um dado muito chocante, Priscila. 70% das mulheres são abandonadas quando tem um diagnóstico de câncer de mama. 70%. É um índice muito alto, né? E a maioria das vezes ali o abandono vem do companheiro, né? Quer dizer, não é companheiro, é alguém que estava ali ao lado e achava que compartilhava o amor, né? Porque o amor vai suportar, né? Tem que estar junto nesse momento. Doutora, uma coisa que a Cristina falou é a questão da obrigatoriedade, né? Ou do direito que a mulher tem, no caso, por exemplo, da reconstrução por meio do SUS. São lutas também que vocês, como sociedade brasileira, acabam entrando para garantir esse direito às mulheres? Com certeza. A sociedade, ela luta diariamente para que esses direitos possam ser executados, para que a mulher realmente tenha acesso ao que, na verdade, é dela por direito. Então, por exemplo, reconstrução, se possível, se a doença permitir, porque igual ela falou, às vezes o tumor é tão avançado que a gente nem pensa em reconstruir. Primeiramente vem a saúde da mulher. Mas se existe a possibilidade, por que não oferecer a essa mulher essa reconstrução? Então isso é uma das bandeiras da Sociedade Brasileira de Mastologia. Tanto que alguns anos atrás, vamos colocar aí 20 anos atrás, as taxas de reconstrução do Brasil eram muito baixas, principalmente nos sistemas no Sistema Único de Saúde.
E houve uma mobilização da sociedade brasileira para capacitar os mastologistas, para eles aprenderem todas as técnicas e estarem aptos a oferecerem esse serviço para as mulheres. E o que houve, na verdade, foi exatamente uma disseminação desse conhecimento e aumento das taxas de reconstrução no Brasil todo, tanto no serviço privado quanto no serviço público. Então a gente tem que lutar mesmo, as mulheres merecem e é uma luta diária da sociedade. E elas tendo informação conseguem também fazer com que esse direito aconteça, né? Com certeza, não só na reconstrução como todo o tratamento, elas têm direito a receber tudo, então assim, quimioterapia, as drogas disponíveis que já foram aprovadas para o SUS, elas têm direito a tudo. Então, você conhecendo a lei, você conhecendo o que você tem direito, você consegue correr atrás, você consegue exigir. E isso é muito importante. Ok. Bom, nós vamos fazer um rápido intervalo, daqui a pouquinho a gente volta para continuar com esse assunto que é tão importante e é preciso informação. Daqui a pouquinho a gente volta. Estamos de volta com o programa Alesp em Pauta e nós estamos falando sobre a mamografia, né? Exame que é tão importante para a detecção do câncer de mama. Dia 5 de fevereiro é o Dia Estadual da Mamografia aqui em São Paulo. Eu estou aqui nos nossos estúdios, recebo a doutora Carolina Valadares, que é mastologista da Sociedade Brasileira de Mastologia, e também com Cristina Assunção, que é diretora executiva do Instituto Protea. Doutora, esse exame da mamografia, ele é o único que pode detectar um câncer de mama ou outros exames também dão indicações? Nós temos outros exames que conseguem detectar o câncer de mama. Por que se fala tanto na mamografia como o primeiro exame? Porque a mamografia é o único exame que tem estudos capazes de comprovar que ela reduz o risco de mortalidade do câncer de mama. Então, geralmente reduz em 30% o risco das mulheres falecerem da doença. Por isso que o rastreamento é feito com a mamografia. Mas outros exames ajudam a gente também na detecção. Por exemplo, a mamografia ela é muito boa em mamas que a gente chama de lipossubstituídas. O que é isso? É uma mama que tem menos glândula, menos parênquima e um pouco mais de gordurinha. É um exame excelente nesse caso. Mas, por exemplo, nas mamas densas, que a gente chama, que são aquelas mamas com muita glândula, a mamografia perde um pouco a qualidade. Quando que isso acontece? Mulheres jovens, por exemplo. Então, se a gente está com uma suspeita ali de uma lesão numa mulher de 30 anos, talvez a gente não comece com a mamografia, talvez a gente solicite uma ultrassonografia para avaliar, porque aquela lesão pode ser um nódulo, mas pode ser um cisto, que é uma bolinha de água, uma lesão 100% benigna. Então, outros exames podem auxiliar. A gente também tem a ressonância magnética de mamas, que em alguns casos auxilia bastante, mas para screening, para rastreamento da população em geral, o exame indicado é a mamografia. Aí nós temos esse exame nos hospitais, nas clínicas, mas também temos campanhas. Aqui no estado de São Paulo, nós temos a carreta da mamografia. Então, é ali uma carreta mesmo, né? Como se fosse um caminhão. Sim, é um caminhão. É um caminhão. E lá dentro, todos os equipamentos necessários para que a mulher já faça. Enfrenta uma fila que, na maioria das vezes, é rápida, faz ali um cadastro, já faz o exame na hora mesmo, e o resultado pega alguns dias depois, né? Tem uma data marcada para a retirada desse exame. Isso ajudou, né? Levar, ao invés da população ir ao hospital, mas levar ao hospital a população. As carretas são muito importantes, principalmente para aquelas mulheres que moram afastadas dos grandes centros. Então, por exemplo, uma cidade que é 200 quilômetros de um mamógrafo, a mulher vai ter que se deslocar para fazer o exame. Então, a carreta leva essa facilidade para aquela população. É muito importante. O mamógrafo vai dentro do caminhão. Então, a mulher vai lá, faz o exame, fica tudo armazenado num sistema de nuvem. Hoje em dia é fácil a gente fazer isso. A pessoa pode fazer uma mamografia na carreta e o médico pode laudar aqui em São Paulo, por exemplo, São Paulo capital. Então, existe essa facilidade, a gente tem que usar a tecnologia a nosso favor. Então, as carretas são muito importantes por isso.
E além disso, tem um quê de chamar a população, né? Você pensa que tem uma carreta ali, a campanha, vamos fazer um rastreamento contra o câncer de mama. Então, as mulheres acabam se mobilizando para ir fazer o exame na carreta. É muito importante. E até a questão também das mulheres de baixa renda, né? Às vezes tem ali aquela semana puxada de trabalho, não conseguem marcar os seus exames e chega ali no final de semana, a carreta está no seu bairro, porque a carreta também vai nos bairros mais afastados, né? E com um grande número, uma população abrangente. Isso é muito importante. Muito importante. A gente tem que otimizar o tempo. Então, se a gente está ali com a possibilidade da mulher não ter uma burocracia para fazer o exame, ela não tem que entrar, fazer um longo cadastro, esperar ser chamada, ela pode já ir ali, fazer o cadastro rapidinho e realizar o seu rastreamento. Então, é muito importante. Silvana, Cristina. Toda hora eu estou chamando de Silvana, mas é Cristina. Cristina, aí no Instituto, as mulheres que chegam já foram, como você comentou, elas já estão ali no CROSS, já foram colocadas ali pelo município e há uma indicação, então, para o atendimento no Instituto. Elas já chegam numa situação mais avançada da doença ou é ali no comecinho mesmo, para já começar a investigação? A gente tem de dados, 50% das pacientes que chegam no Santa Marcelina através do sistema regulatório do governo chegam em estágios avançados da doença. E isso por quê? Porque a jornada delas do diagnóstico é muito longa. Muitas vezes elas passam num posto de saúde até conseguir um atendimento médico que entenda que a queixa daquela mulher é válida, de que ele deve indicar que ela faça um exame de mamografia, por exemplo, para ela conseguir marcar o exame de mamografia, tem uma burocracia. Então, esse tempo, que para o câncer de mama ele é crucial, a gente vê que ele é muito cruel com as mulheres de baixa renda, porque essa questão de, eu vou marcar, não é como no sistema privado, que você pega o telefone e você marca para a semana seguinte, ou muitas vezes até para a mesma semana para fazer um exame. Uma paciente SUS dependente pode demorar um mês, pode demorar mais de um mês para conseguir marcar um exame. E isso quando ela consegue marcar o exame. Porque o SUS faz os exames de mamografia para uma população de 50 a 69 anos a cada 2 anos. Então, uma mulher mais jovem, é difícil que ela consiga fazer uma mamografia, sendo que as sociedades médicas preconizam que a mulher faça mamografia a partir dos 40 anos anualmente. Então, a gente já vê também aqui uma diferença muito grande do sistema público para o particular, e a gente, infelizmente, pega muitas mulheres em estágios muito avançados da doença, e a gente tem visto mulheres jovens, tem aumentado o número de mulheres jovens com câncer de mama, que muitas vezes chegam num posto com um nódulo, um caroço ou uma queixa, e elas são negligenciadas porque a mulher jovem não tem câncer de mama. É uma realidade que vocês têm enfrentado, né, doutora? Conta pra gente. Sim, a gente vê cada vez mais mulheres jovens sendo diagnosticadas com câncer de mama. A gente sabe que essa estatística do Brasil ela é diferente da estatística dos Estados Unidos, diferente da Europa, e a gente sabe que a nossa população tende a ter câncer numa idade mais precoce. Tanto que a sociedade brasileira preconiza iniciar o rastreamento aos 40. Em alguns países europeus, se pegar o Reino Unido, por exemplo, preconiza aos 50. Por que isso? Porque a nossa população tende a ter câncer num estágio mais jovem. Então, geralmente, 30% das mulheres são diagnosticadas com câncer. Os 30% dos casos têm abaixo de 50 anos. É muita gente, sabe? Então, a gente realmente tem que dar um olhar especial para essa população. E isso que ela falou é muito importante, porque às vezes a mulher chega, procura ajuda, procura o médico e fala, eu estou sentindo um caroço, mas ela tem 29 anos. Aí o médico não dá aquela importância, fala, não, isso aí deve ser um cistinho, é uma bolinha de água, não preocupa com isso não. Toda lesão palpável na mama, ela tem que ser investigada. A chance de ser um cisto é enorme, mas a gente não pode achar, a gente não pode... a maior
a maior probabilidade é essa. Não, a gente tem que ter certeza absoluta. Então, palpou alguma coisa na mama, você tem que investigar, você tem que fazer um exame de imagem, você tem que passar em consulta, isso é muito importante. E a gente, infelizmente, vê isso no consultório mesmo. Às vezes chegam algumas mulheres com 30 anos e contam a mesma história. Eu apresentei alguma coisa, apresentei uma descarga, que é a saída de secreção pelo bico do peito, de forma espontânea, principalmente se for sangue ou se for uma água bem clarinha, como se fosse uma água de torneira, chega com essa queixa e essa queixa não é valorizada. E aí você vai atrasando o diagnóstico daquela mulher. Igual a gente falou, quanto mais rápido tratar, melhor. Um câncer com 1 centímetro, as taxas de cura chegam a 90%, 95%. Diferente de um câncer de 3, 4, 5 centímetros. As taxas de cura vão diminuindo. Então a gente tem que realmente atentar para isso, sabe? Esse mito de que mulher jovem não pode ter câncer de mama. Isso não acontece. Doutora, se fala muito da questão do caroço, né? E por isso pede-se que se faça o exame mensalmente ali, apalpando a mama e procurando, né? Se há algum indício. Mas é só ali uma saliência que dá um indício que tem um câncer de mama. A senhora comentou da saída do líquido pelo bico do peito, mas tem outras coisas? Sim, nós temos alguns outros sintomas. Na verdade, a maioria dos casos são doenças silenciosas. O câncer de mama tende a ser uma doença silenciosa e por isso a gente tem que fazer um exame todo ano para tentar achar, porque ele fica geralmente escondido. Mas alguns casos apresentam sintomas. Então, qualquer tipo de caroço na mama, tem um caroço, eu estou com câncer, estou desesperada. Não é isso, significa que você tem que investigar. Saída de secreção pelo bico do peito de forma espontânea, isso é importante a gente falar, porque às vezes as mulheres ficam apertando para ver se vai sair secreção. Essa secreção que sai quando você aperta, ela é normal, ela é uma secreção fisiológica. Mas se sai de forma espontânea, se suja a camisola, se suja o sutiã, aí você tem que procurar auxílio. Alterações da pele, então você tem mudanças na coloração da pele, retrações de pele quando a pele começa a ir para dentro, retração do mamilo, quando o mamilo começa a ir para dentro da mama, isso também tem que ser investigado. Nódulos nas axilas, a gente também tem que olhar. Então são vários sintomas aí que a doença apresenta e toda alteração na mama a gente tem que investigar. Outra alteração às vezes quando o mamilo começa a descascar, coceira no mamilo, isso também tem que ser investigado. Nós temos a campanha Outubro Rosa, né, que é para falar e chamar a atenção em relação ao câncer de mama. Ajuda campanhas como essa, falar sobre esse assunto, trazer a discussão para a sociedade? A senhora percebe que as mulheres estão mais atentas? O Outubro Rosa é muito interessante, porque essa campanha começou a partir de uma iniciativa de uma ONG. Olha como é importante, né, a participação das ONGs, da sociedade nisso. Então começou em Nova York, uma ONG criada, a fundadora teve uma irmã que teve câncer de mama, então ela começou a falar sobre isso, porque ela viu que esse tema era um tabu, as mulheres não falavam. Igual a Cristina falou, câncer é uma palavra que assusta, às vezes as pessoas nem falam, elas falam aquela doença. Então, ela viu que a gente precisava falar sobre isso, porque quanto mais a gente falar, quanto mais a gente desmistificar o câncer de mama, mais mulheres vão procurar ajuda, mais mulheres vão procurar o rastreamento, né? Não é aquele pensamento, quem procura sempre acha, não é isso. O pensamento é, se eu estou com o câncer, eu preciso achar rápido, eu preciso achar no início para diagnosticar. Então, o Outubro Rosa, ele veio para isso, para a gente falar abertamente sobre o assunto. Por isso que é tão importante. Então, a campanha se disseminou pelo mundo inteiro. Aqui no Brasil começou em São Paulo também. O primeiro monumento que foi iluminado foi o obelisco ali do Ibirapuera. E depois, rapidamente, se espalhou pelo Brasil todo. Então, é muito importante. Só que a gente não pode falar só em outubro. A gente tem que falar o ano todo, porque as mulheres têm que procurar ajuda. Muitas têm vergonha. Às vezes, elas têm algum nódulo, alguma alteração, não procuram um médico, porque elas têm medo do estereótipo, elas têm medo do que as pessoas vão pensar. Será que eu fiz alguma coisa errada e por isso eu estou com câncer? E não tem nada a ver, é uma doença como qualquer outra, que precisa de tratamento. Então é muito bom desmistificar o câncer de mama. E é um trabalho também que a Cristina, junto ao Instituto Protea, faz, né?
tirar esse estigma da doença, falar sobre ela, trazer a realidade ali, conversar com as mulheres, e eu acredito que vocês também acabam fazendo aquele acolhimento, né, de mostrar que outras mulheres passaram por isso e hoje estão bem. Conta pra gente, né, falar também que há cura. Quem procura acha e quem acha cura. Essa é a frase que a gente tem que ficar na cabeça, né? O diagnóstico precoce salva a vida e, como a doutora falou, 1 em cada 8 mulheres no mundo vai ter câncer de mama ao longo da vida. Então, se eu for uma dessas 8, que eu ache ele logo e eu trate. A gente, assim, dentro do Proterra, a gente tem 7 conselheiras que passaram pelo desafio do câncer de mama, inclusive a nossa fundadora que passou 2 vezes, e elas acolhem muito. Então a gente recebe muito telefonema de pessoas, de amigos que estão passando, para saber como para conversar, para desmistificar realmente. É uma doença como outras, mas a palavra câncer ela é pesada. O câncer de mama para a mulher ele é muito pesado. Mas a gente tem que falar cada vez mais. A informação ela é a maior arma que a gente tem. A gente tem várias leis no Brasil, que uma doutora Carolina também falou. As mulheres têm que conhecer as leis, porque existe lei dos 30 dias para o diagnóstico, existe lei dos 60 dias para o início do tratamento, existe a lei da reconstrução. Então, quanto mais acesso a gente tem à informação, mais empoderado a gente fica da nossa própria saúde. E um paciente com informação, ele é um paciente totalmente diferente de um paciente que não conhece, não sabe navegar o sistema. Ele vai ficar esperando. E essa doença não espera. E até um avanço que nós tivemos aqui no estado de São Paulo, ainda é uma lei novinha, de setembro do ano passado, mas que logo vai tomar força, porque as leis, quando elas são aprovadas aqui na LESP, elas passam depois para a sanção ou não do governador e tem ali o seu período para começar a vigorar no sentido de funcionamento, né? Porque aprovado já começa a funcionar, mas ela precisa em alguns momentos, em algumas situações, ali de um tempo meio que de maturação, pode-se dizer assim. A gente tem a lei recém-aprovada, então 17.760, de setembro do ano passado, que autoriza o Poder Executivo a instituir, regulamentar e implementar o programa Saúde da Mulher Paulista, que tem a finalidade de promover o desenvolvimento de ações e serviços de proteção e assistência integral à saúde da mulher no âmbito do estado de São Paulo. Então, assim, né, como a Cristina comentou, de ter informação. Dentro dessa lei também se fala sobre isso, trazer informação para a população. Cristina, o que você acha dessa lei que daqui a pouco também vai pegar aí e poder informar as mulheres, né? Evitar aí que os casos cheguem tão já avançados aí no Instituto, por exemplo. Eu acho que não só é benéfico para a mulher, logicamente, né, que vai fazer um tratamento muito menos invasivo, mas é um tratamento muito menos custoso também para o Estado. É uma conta muito pequena para ser feita. Um estágio inicial, às vezes a mulher não tem que fazer quimioterapia. Então ela faz uma cirurgia, ela retira um nódulo de 1 centímetro, ela não tem que tirar a mama inteira. Então eu acho que quanto mais a gente conseguir trazer informação, desmistificar a doença e mostrar que é muito mais comum do que a gente gostaria, logicamente, e que ela é uma doença que está muito mais perto da gente do que a gente também gostaria, mas que a gente tendo acesso à informação, é uma doença que tem cura. Mas assim, precisa de diagnóstico precoce e precisa ter acesso ao tratamento. Então, a gente conseguindo ponderar as mulheres com informação, já é uma arma gigantesca que a gente vai dar para grande parte da população. E só um detalhe, né? Assim, a gente está falando de mulheres, mamografia, mulheres, mas o câncer de mama também dá em homens. Acho que a doutora até pode falar um pouquinho mais, mas o importante é que os homens
saibam também que eles também podem ter câncer de mama. Tem essa situação também nos homens. E como que a manifestação é semelhante? É um caroço? As mesmas coisas que a senhora comentou? Os sintomas são semelhantes. Então, geralmente, caroço, nódulo, alteração na pele, retração de mamilo. O homem não tem rastreamento, mesmo porque, igual ela falou, é uma doença rara em homens. 1% dos casos de câncer de mama acometem homens. Então, assim, a gente vê que é uma doença realmente predominantemente feminina, mas isso pode acontecer. E o que acontece nos homens? Um problema. Como o homem pensa que não existe câncer de mama nessa população, existe um atraso diagnóstico, porque ele não procura ajuda. É a mesma coisa das mulheres jovens, às vezes, que acham que está tudo normal, não, isso aqui é só um... Não. O homem acha que aquilo ali é uma alteração, às vezes, uma dermatite, uma alteração de pele que está acontecendo, alguma coisa, e quando vai ver, o câncer já está mais avançado. Então, é importante, sim, saber que o homem pode ter câncer de mama. Doutora, e sobre essa lei, né, recém-aprovada, que, então, coloca esse programa para cuidar da saúde da mulher? A gente está falando aqui em relação ao câncer de mama, mas existem várias outras doenças que acometem as mulheres, câncer de útero, colo de útero, tem as sexualmente transmissíveis, que é uma outra área, mas também acomete as mulheres. Quando tem um programa como esse, ajuda também na prevenção, que na verdade é o melhor remédio, né? Sim, esses programas são fundamentais. Então, como exemplo, a gente tem o caso, você falou aí, do câncer de colo de útero. A gente sabe que, antigamente, era o câncer que mais matava as mulheres aqui no Brasil. A gente tem, por exemplo, na região norte, e continua sendo, né? O câncer de mama é o que mais mata mulheres no Brasil todo, exceto na região norte. E por que a gente teve uma mudança disso? Por que agora menos mulheres são acometidas pela doença? Por que tem acontecido isso? Por medidas, principalmente medidas de saúde pública. Então, a gente tem o exame, o Papa Nicolau, que é feito nos postos de saúde, a gente tem a vacinação. Então, isso mudou realmente o curso dessa doença. E essas medidas fazem exatamente isso. Você tem que cuidar da sua saúde para prevenir complicações. Mesma coisa, por exemplo, pressão alta, diabetes. Se você cuida dessa população, se você ensina para aquela população como se cuidar, como prevenir essas doenças, no caso daquelas mulheres que já têm a doença, você dá a medicação de forma correta, você ser acompanhada por um profissional, isso é muito importante. Você melhora a saúde do país como um todo. Então, essas iniciativas são fundamentais. Doutora, vamos falar um pouquinho agora dos direitos das pessoas que estão em tratamento de câncer. Muitas pessoas precisam parar de trabalhar ou trabalhavam ali de maneira informal, sei lá, fazendo um bolo, um artesanato, trabalhando de outras coisas que não tem ali uma segurança de receber ali o seu salário ou uma ajuda do governo quando tem essa doença. Mas ainda assim ela tem, né, um acompanhamento, um acolhimento, até financeiro. Queria que a senhora falasse um pouquinho sobre isso. As mulheres que têm o diagnóstico de câncer de mama, elas têm vários direitos, isso é muito interessante. Então, elas têm isenção de impostos, se elas contribuem para o INSS, em alguns casos elas conseguem ser afastadas. A gente sempre enfatiza que se a mulher tem condições de continuar trabalhando, o ideal é ela continuar. Até para a saúde mental daquela mulher, para ela não viver somente na doença. Então, a doença faz parte ali daquele momento de vida, mas ela não se resume à doença. Então, por exemplo, operou, tirou aí os seus 14 dias de afastamento, os seus 30 dias de afastamento necessários para a recuperação da cirurgia, está bem, está em condições? Retorne ao seu trabalho. Se não tiver condições, estiver mais debilitada, às vezes está fazendo uma quimioterapia, não está reagindo tão bem, aí vai ser afastada, vai ser avaliada pelos peritos do INSS. Mas as mulheres com câncer, elas têm direitos, vários direitos, então é muito importante. E aí entra o papel das assistentes sociais. Por quê? Para elas informarem aquelas mulheres em relação aos seus direitos. Isso é muito importante também, são profissionais que atuam diretamente com a gente. Bom, nós estamos chegando já no finalzinho do nosso programa, mas eu quero agradecer as nossas convidadas, né, que trouxeram para a gente tanto conhecimento e principalmente direção
né? Quando essa doença bate a porta, o que fazer e principalmente que há esperança. Bom, quero agradecer então a participação hoje aqui com a gente, né, de forma virtual, da Cristina Assunção, que é diretora executiva do Instituto Protea. Muito obrigada pela sua participação e deixa um minutinho para as considerações finais. Obrigada a você, Priscila. Obrigada, Alesp, por essa oportunidade de a gente falar de um tema tão importante. Realmente a gente não deveria falar só no Outubro Rosa, é um assunto que deveria ser falado ao longo do ano, porque como a gente fala no Protea, todo mês é Outubro Rosa. Então fica assim, convido as pessoas para conhecerem mais o nosso trabalho no site e se puderem apoiarem, porque se a gente vai somando a ajuda de muita gente, a gente vai fazendo muito mais e muito melhor. Verdade. Muito obrigada pela sua participação e também agradeço aqui comigo nos estúdios a doutora Carolina Valadares, que é doutora mastologista da Sociedade Brasileira de Mastologia. Muito obrigada, doutora. Eu que agradeço o convite, foi um prazer estar aqui com vocês. E o recadinho para as mulheres? Eu acho que o mais importante é, se você ouviu todas essas informações, compartilhe com as amigas, com a mãe, com a filha, porque informação nesse caso é vida, informação é cura. Então converse sobre o câncer de mama, vamos deixar de transformar essa doença num mito e vamos conversar abertamente, porque rastreamento mamográfico salva vidas, isso é muito importante. Obrigada. Bom, recado dado. Bom, e o programa Alesp em Pauta fica por aqui. A gente se encontra na programação da Rede Alesp. Tá lá? Tchau, tchau.